Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. O Acordando para o Propósito está entrando no ar. E você que está aqui nos acompanhando durante todo esse mês de abril sabe que a nossa temática do mês é Seja Inesquecível. Se porventura você está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, essa é a hora de você fazer a inscrição. Clica aí no botãozinho inscrever-se, aciona o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e de compartilhar com o maior número de pessoas. Olha, nós temos aprendido aqui no Acordando para o Propósito muitos assuntos que envolvem a temática Seja Inesquecível. E você certamente já compreendeu que ser inesquecível, no nosso ponto de vista, é fazer com que haja evidência da glória de Deus, expressão da glória de Deus através das nossas vidas. E hoje eu quero tratar aqui sobre um assunto muito interessante e você vai ver aqui através desse texto bíblico como que pessoas se tornam inesquecíveis. Você vai entender como que é mais natural do que parece. E você vai ver também que tem muito mais a ver com aquilo que Deus coloca em você do que propriamente com aquilo que você deseja fazer para se tornar inesquecível. Então aqui o que você vai fazer para se tornar inesquecível tem a ver mais com Deus. Preste atenção nesse texto. Você que está com a sua Bíblia aí, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. Abre aí, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. Você que está com a Bíblia, você pode sempre colocar aqui nos nossos comentários, dizendo assim, estou com a Bíblia em mãos, vou botar uma figurinha da Bíblia, eu já abri aqui no texto, o texto que nós vamos ler aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. Nós vamos ler aqui alguns versículos interessantes. Diz assim o texto, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não lhe pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. A visitante ficou impressionada. Eu não preciso dizer para você que Salomão é uma figura inesquecível, não só pelo contexto bíblico, porque o contexto bíblico que apresenta a vida de Salomão transita para além do cenário daqueles que professam fé naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Salomão lhe marca a história e certamente Salomão foi o homem mais rico que passou por essa terra. E algo muito interessante chama a atenção da vida de Salomão. Eu não vou entrar aqui nas citações sobre tantas coisas que remetem à vida de Salomão, à sabedoria, porque você pode ler o livro de Provérbios. A gente já leu alguns provérbios aqui durante esse mês. Se você quiser, você pode voltar nos outros programas. E também você pode ler o livro de Provérbios. Ali nós temos 31 provérbios que trazem ensinamentos práticos para a vida. E esses provérbios que Salomão escreve, eles têm uma marca, a marca da sabedoria. A sabedoria de Salomão, ela diz respeito a um fator de conexão dele com pessoas que sequer ele tinha tido algum tipo de contato físico, algum tipo de contato pessoal. É o que acontece aqui com a rainha de Sabá. Ela vai visitar Salomão porque ela já tinha ouvido falar da fama de Salomão. Pense bem, essa fama aqui, ela não tem nada a ver com o que você assiste hoje ou com o que você vê nos noticiários de pessoas chamadas de celebridades que na verdade não possuem conteúdo algum para poder transmitir ou para poder ensinar as outras pessoas. São simplesmente pessoas que trafegam por um ar
de divulgação de sua imagem, mas em que sua essência não tem equivalência com aquilo que é vendido de imagem dessas pessoas. Essa fama aqui de Salomão, ela é a transmissão daquilo que Salomão carrega. Preste bem atenção nisso. Essa fama de Salomão é a transmissão daquilo que ele carrega. A rainha de Sabá, ela soube da fama de Salomão. Então, mais do que saber sobre a fama de Salomão, a Bíblia está dizendo aqui aquilo que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor. Tudo que Salomão carregava aqui nesse contexto, até esse lastro da história de Salomão, diz respeito ao nome do Senhor, graças ao nome do Senhor. O que eu quero dizer para você nessa manhã de Acordando para o Propósito é que se você quer ser uma pessoa inesquecível, você precisa ter ciência daquilo que você carrega por causa do nome do Senhor. Olha isso daqui. A gente teve aqui alguns episódios que nós fomos muito claros em mencionar alguma coisa e dá para você de maneira muito prática. Seja isso, faça aquilo. Agora eu estou dando para você algo que você precisa refletir em Deus para poder você compreender. A fama de Salomão, ela é a transmissão daquilo que ele carrega por causa do nome do Senhor. Aí é interessante, porque obviamente o que tinha ecoado sobre Salomão nas outras nações, na circunvizinhança, era a sua sabedoria. E aqui essa sabedoria de Salomão, ela está totalmente interligada ao poder de Deus sobre a vida de Salomão. A gente pode ter pessoas inteligentes que não são sábias. Por quê? São pessoas que detêm conhecimento adquirido. Isso é muito importante. E tem pessoas que são inteligentes e sábias. Porque a sabedoria, ela traz uma aplicação que traz resultados, que traz o entendimento de maneira extraordinária. É o que acontece com Salomão aqui. Então a rainha de Sabá, ela veio até Salomão porque Salomão já estava num cenário em que ele era inesquecível. Imagina, se a rainha de Sabá ficou sabendo de Salomão e se disponibilizou de ir com a sua caravana até Jerusalém, é porque ela queria conhecer alguém que era extraordinário. Agora, por que Salomão era extraordinário? Porque Salomão carregava algo que tinha a ver com o nome do Senhor. Tinha a ver com aquilo que Deus tinha colocado em Salomão. Então, vamos lá para a nossa reflexão aqui de maneira sintetizar, porque nós já estamos aqui ensinando e refletindo sobre isso daqui. Você quer se tornar uma pessoa inesquecível. A maneira mais prática de você se tornar inesquecível é simplesmente você passar a ter a consciência daquilo que você carrega em Deus. Isso representa, na verdade, aquilo que Deus imputou a você como característica, como dom, como talento, como vocação, como ministério, como chamada. Tudo isso, quando compreendido por nós, facilita o processo de resplendor da glória de Deus através das nossas vidas. Não é aquele esforço desmedido que você faz para poder, de alguma forma, transparecer alguma coisa. Não, é a naturalidade daquilo que Deus colocou em você. Por causa do nome do Senhor, aquilo que você tem pode ser transparecido. Agora você precisa de consciência, precisa de discernimento acerca disso. Então, se você quer se tornar uma pessoa inesquecível, você precisa ter essa noção clara. O que você carrega em sua vida que diz respeito ao nome do Senhor? Olha, é muito mais natural caminhar desse jeito. Você não vai colocar armaduras nenhuma, você não vai colocar apetrechos para poder você parecer ser quem você não é. Então é você buscar essencialmente aquilo que Deus colocou em você. Isso que você carrega é uma preciosidade. É a preciosidade que Deus colocou em você. É o que vai te tornar inesquecível. Aí aqui, só para poder você ter uma conclusão interessante, porque a rainha de Sabá, ela vem com grande quantidade de especiarias, de ouro, para poder ali ofertar a Salomão, uma intenção de tributar honra a Salomão. Mas o mais interessante é que ela vem também com muitas perguntas em mente para poder fazer questionamentos a Salomão. Só que a Bíblia fala que tudo o que ela trouxe em questionamento a Salomão
Tudo, Salomão respondeu. Nenhuma foi difícil para que ele não pudesse responder. E aí ela viu de fato, presencialmente, toda a sabedoria de Salomão. Aí, depois que ela viu toda a sabedoria de Salomão, aí ela viu os palácios, ela viu o palácio, ela viu tudo que tinha nos alojamentos, na casa, a equipe de Salomão, tudo. Aí ele viu tudo. Aí ela viu tudo, no sentido de que, olha, primeiro ela viu o que existia em Salomão que era carregado por conta do nome do Senhor. Depois ela viu tudo que era resultado por aquilo que Salomão carregava do Senhor. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: as grandes obras da tua vida, que também vão te tornar inesquecível, elas estão com base nisso. Você vai descobrir algo que é essencialmente por causa do nome do Senhor que existe na tua vida. E você vai aprender a utilizar, porque você acha que a maneira com que Salomão comandou o seu reinado não tem a ver com a sabedoria? Então é o que Deus colocou em você. E depois, como que você usa o que Deus colocou em você. E tenha certeza, se você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa inesquecível, uma pessoa surpreendente e extraordinária. Imagina se a sabedoria é para Salomão algo que Deus colocou nele, se pergunte o que Deus colocou em você. Talvez exista alguma coisa que você faz assim como Salomão. Todas as coisas foi respondida sem que nenhuma fosse difícil. Existe alguma coisa aí que você faz que não é difícil para você. Pelo contrário, é muito fácil. E você despreza o valor dessa coisa justamente porque parece fácil para você. Mas é exatamente nisso, que é aí que está o extraordinário de Deus na sua vida. E isso vai te tornar alguém inesquecível. Esse foi o Acordando para o Propósito de hoje. Muitos ensinamentos aqui. Sinceramente, se você foi impactado por isso daqui, deixa teu comentário. Eu acredito que você não pode estar imune a esse tipo de mensagem que a Bíblia traz. Você não pode estar imune a esses ensinamentos e a compreender esse tipo de ensinamento. Espero que você esteja aqui agregando para a sua vida conhecimento que te enriquece, que te torna inesquecível. Eu quero desejar para você uma quinta-feira rica e abençoada, cheia, abundante da presença de Deus. Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Um forte abraço.